Shalom, meus amados Rav Shai, aos Roshim, a toda a liderança, e aos nossos prezados Ahim, e aos Haverim também que participam desta live. Então, como já disse o Rosh Shalom, hoje, dia 15 de Elul, de 5.781 pelo calendário hebraico, estamos aí após o pôr do sol, 15 de Elul, e dia 22 de agosto pelo calendário gregoriano. Estamos hoje iniciando o estudo da Parashat Kitavó, quando entrares, e eu farei a explanação da primeira aliá. Tá? Esta é uma porção riquíssima de mitzvot, de preceitos, tá? E também com muitos ensinamentos para a nossa vida cotidiana. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Moré Yonatan, moro aqui em Vilhena, estado de Rondônia, e é uma satisfação muito grande estar participando aí dessa live e compartilhar aí algumas pérolas que a Paraxá nos brinda. Bom, a minha porção, a primeira aliá, ela encontra-se no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 1º, vai até o verso 11. Devarim, capítulo 1º, a partir do verso Devarim 26, do verso 1 ao verso 11. Tá bom? Vamos começar então a leitura. Bezrat Hashem. Ve'aya kitavo el haaretz asher Adonai Eloheicha notem lecha nachalá. E será, e acontecerá, quando entrares na terra que o Eterno, teu Deus, te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares. Aqui, nós temos uma primeira curiosidade, já para iniciar a porção, que a entrada do povo de Israel na terra prometida não era condicional, ela estava assegurada, estava garantida pelo próprio Eterno, tá bom? Então, não era se entrares, não era condicional, não era subjetivo, era objetivo. Quando você entrar. Ele estava garantindo aqui, com essa palavra, que a entrada do povo de Israel na terra era uma certeza, era uma garantia. Então, quando entrares na terra que o Eterno, teu Deus, te dá por herança, e a possuíres, viristá, e nela habitares, e nela te assentares. O que aconteceria, então? Velacartá, e tomarás mereshit, colpri, dos primeiros de todos os frutos da terra, a Adamá. Tá? Todos os frutos da terra, do solo, que trouxeres da terra que o Eterno teu Deus te dá, e os porás num tenê, tá? Vatené, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher, Elamakom, Asher ivichar Adonai Elohecha lechaken, para fazer habitar o nome lá, tá? Então, aqui, essa mitzvah, ela é muito específica, e ela se trata, então, do que nós conhecemos como bikurim, conceito dos primeiros frutos, dos bikurim, tá? Para fazer ali habitar o seu nome. O vatá, e irás ao sacerdote El Acohen, Asher Ihe Bayamim Ahem, que estiver naqueles dias, interessante, até a tradução aqui foi bem interessante mesmo, que estiver de serviço, né? Ou seja, aquele sacerdote que estiver atuando naquele dia, e lhe dirás.
hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. Declara, né? Que entrei, ou seja, que a promessa foi cumprida. E o sacerdote, pois, lacartá a Cohen, Atené, o sacerdote, então, a Cohen, Atené, tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Aqui nós temos uma primeira questão para resolver aqui. A quem era oferecido os bicurim? Primeiro fruto da terra. A quem o israelita oferecia? Quem arrisca uma resposta? Sacerdote. Não. Mas eu gostei da participação. Era oferecido ao Eterno, tá? Era colocado diante do altar. Olha só. O sacerdote, pois tomará a cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Agora, essa oferta era queimada? Sim ou não? Não. Não. O Eterno, a quem eram oferecidos os bicurim, ele entregava, ele dava para os sacerdotes comerem. Os bicurim eram comidos pelos sacerdotes, mas eram oferecidos a Deus, tá? Então, e o detalhe mais curioso aqui ainda, que se a gente parar para analisar, é que muitos dos frutos que eram oferecidos aqui, dos frutos das 7 espécies, que eram oferecidos como bicurim, a cevada, trigo, figo, a tâmara, azeitona, são 7 espécies, eu não lembro agora todas elas. Muitos daqueles frutos nem foram plantados pelos israelitas. Já estavam lá na terra quando eles chegaram. Então, essa ação aqui, essa mitzvah, ela decorre de um princípio que nós já estudamos na porção anterior. Aquilo que eu chamei de akarat hatov, que é a gratidão. Tá? Então, esses frutos, a tâmara, por exemplo, levavam décadas para se começar a produzir naquela época. Existe até um ditado, eu já disse isso uma vez aqui numa live, que aquele que planta tâmara não come tâmara, porque se levava uma geração inteira para ela começar a produzir, 70, 80 anos. Hoje não é mais assim, né? Com os serviços com o avanço da tecnologia, da agricultura, isso aí não leva mais tanto tempo assim. Mas a azeitona, por exemplo, levava de 3 a 5 anos, o figo de 3 a 5 anos para começar a produzir, entende? Então, mostra que... Pode falar, Zaquim. Obrigado. As 7 espécies, né? Diz assim, o trigo, cevada, figos, romãs, azeitonas, tâmaras e a uva. Isso, a romã. Tem a romã também, exato. Isso. Então, o que acontece aí? O que acontece aqui? O Eterno, ele determinava que o israelita, como forma de agradecimento, de gratidão pela terra que recebeu, e mostrando ao Eterno que ele estava fazendo bom uso daquela terra, que ele não estava permitindo que a terra permanecesse estéril, ele levava do fruto daquela terra. Então, o que ele fazia? Não é o propósito da live falar sobre todas as alahot envolvendo o bicurim. Não é o propósito da live. O propósito da live, para mim, é trazer o ensinamento para hoje, tá? Para o nosso tempo presente. Mesmo porque hoje nós não levamos também bicurim a Jerusalém, né? No lugar que o Eterno fez habitar, Lechaken, Shemo Sham. Não é esse o propósito.
até gostaria de fazer uma observação aqui, que muitas pessoas falam Michigan, tá? Michigan. O termo correto, meus amados, é Michigan, tá? Michigan, não Michigan, Michigan, que vem da palavra Shaken, tá? Shaken, Que de é uma semivogal, habitar. né? Que é uma Isso, semivogal. isso. Michigan, não Michigan, Michigan, tá? Habitar o nome dele lá. Então, o que acontece aqui? Nós recebemos uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. Só que cabe a nós, é nossa responsabilidade, fazer com que essa terra frutifique. Eu lembro das parábolas de Yeshua, a parábola do semeador. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear, né? Então, se nós temos a semente, nós temos que garantir que essa semente vai encontrar também uma terra boa, para que ela possa produzir a contento, satisfatoriamente, né? E uma vez que a terra produziu, nós vamos retribuir por todo o bem que o Eterno, que nos concedeu a terra, nos concedeu as condições, a chuva, os meios para que a terra produzisse, como gratidão, como reconhecimento da bondade do Eterno, nós vamos levar as primícias, os primeiros frutos, bicurim, bicur, os primeiros frutos para o Eterno, para o Eterno. E ele, por sua vez, vai dar, porque ele não precisa de comida, nem de bebida, nem de nada, ele vai dar bondosamente aos seus servidores, àqueles sacerdotes que se encontram naquele templo, realizando um serviço essencial, essencial para a manutenção da unidade do povo, da espiritualidade do povo. E qual é a lição para hoje? É que aí vem a pergunta. Qual é a lição para hoje? Hoje, nós vivemos sob a vigência de um outro sacerdócio, não mais sobre a vigência do sacerdócio aarônico ou levítico, não é? Hoje nós vivemos sob a vigência do sacerdócio de Melquisedeque, do qual Yeshua é o sumo sacerdote. Isso nos desobriga de cumprir as mitzvot relacionadas à justiça social? Não, não nos desobriga. O fato de eu não poder levar bicurim hoje não quer dizer que eu não deva reconhecer as bondades do Eterno e retribuir de forma proporcional a todo o bem que ele me concedeu. Tá? Não me desobriga. Um exemplo disso, eu vou colocar aqui, e que acontece, é muito perceptível, é que o sacerdote, ele não tinha renda. Qual era a renda do sacerdote? Qual era o salário que ele recebia por ser sacerdote? Deus o privou da terra. A tribo de Levi não tinha herança, como as demais tribos tinham, de terra. Não tinham. E eles iam viver do quê? Do que eles iriam viver? Das ofertas, das contribuições que as demais tribos, abundantemente abençoadas pelo Eterno, retribuiriam. Ou seja, a manutenção do Mishkan seria feita pelas tribos. E quantos sacerdotes existiam, meus amados? Qual era o número dos levitas? Nós já estudamos sobre isso. Eram milhares e milhares de levitas que precisavam comer, que precisavam ter as suas necessidades físicas atendidas, suas necessidades materiais atendidas. Tá certo? Um exemplo, eu não sei se alguns têm conhecimento, é digno, né? Está na Brit Hadashah, não lembro o texto aonde, que aquele que trabalha do evangelho, viva do evangelho.
Aquele que trabalha do evangelho, vive do evangelho. Assim como nós não devemos atar a boca ao boi que debulha o trigo. Não é isso? Viver do evangelho. Os serviços, um dos serviços essenciais em Israel hoje, falando de Israel hoje, assim como em qualquer lugar do mundo hoje, né? Ninguém vive sem energia, ninguém vive sem água, água tratada, e ninguém vive sem internet. Alguns vivem sem internet, mas a maioria não conseguiria viver hoje sem internet. Ficaria inviável, né? A nossa vida sem esses 3 itens: energia, água tratada e internet. E eu sou exemplo disso, eu já vivi isso, já tive uma necessidade de uma instalação de uma energia, e a companhia elétrica levou uma semana para fazer a ligação dessa energia. Vocês imaginem uma semana sem geladeira, sem água gelada, uma semana sem acesso à internet, que precisa da energia para a internet, e por aí vai. Uma semana, né? Sem água seria pior ainda, né? Não teria como tomar banho, lavar roupa, lavar a louça, e por aí vai. Por isso, em Israel, os funcionários da companhia de energia elétrica têm isentos a fatura de energia. Os funcionários da companhia elétrica de Israel não pagam energia elétrica. Isso é uma forma de recompensá-los, de valorizar o trabalho que eles prestam e de fazer com que eles prestem um trabalho mais excelente ainda, reconhecendo a importância do trabalho que eles executam. O sacerdote, meus amados, o sacerdote, aqui é a hora que eu gostaria que a liderança saísse da sala, porque vai parecer bajulação, mas não é. O sacerdote, ele não é uma profissão como uma outra profissão qualquer. O sacerdote, ele executa ele tem uma vocação, um ministério, que é um serviço essencial. Se nós colocássemos no mesmo grau de importância a nossa espiritualidade, como colocamos as coisas materiais, e por isso as primícias, porque os primeiros frutos geralmente é aquele que nós teríamos a vontade de comer. Você vê lá uma fruta, depois de muito tempo que você não vê uma fruta qualquer lá num pezinho que você plantou, o seu desejo natural é ir lá e tomar aquele fruto e comer. Aí vem a mitzvah e diz que não, você não deve fazer isso, você deve apresentar esse fruto, o primeiro fruto, você vai amarrar, vai sinalizar aquele fruto que ele pertence a Deus, tá? Já eu libero aí, Javier Minon, eu vi que o senhor levantou a mão. Então, ele vai refrear aquela tendência natural, tá? E vai fazer aquilo que é sublime, elevado espiritualmente. Pode falar, Javier. Referente sobre o versículo que você falou, 1 Coríntios 9, 13. Pode ler, por gentileza. Sim. Começar do 12. Se outros participam desse direito sobre vós, então o temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Yeshua. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Era isso. Evangelho. Perfeito, obrigado. Todá pela sua contribuição, importantíssima. Então, é isso aí. É isso aí. Esse é o sentimento que nós devemos ter, que a nossa alegria, e o texto vai falar isso mais para frente ali, a nossa alegria, ela não deve estar desconectada, ninguém pode ser feliz de verdade, meus amados, se, por exemplo, o meu sacerdote, o meu rave, o meu pastor, o meu líder,
tá faltando o que comer na casa dele e eu tenho o meu depósito abarrotado de comida. Ninguém em sã consciência, nenhuma pessoa normal pode dizer que eu estou feliz, o Eterno tem me abençoado e o teu líder está passando necessidade. É por isso que existe os bicurim. É para isso que existe. Porque o sacerdócio, assim como nós vimos na Parashá Shoftim, Shoftim Veshotrim. Então, os juízes e os policiais são serviços que nós chamamos hoje, na linguagem humana aqui, secular, serviços essenciais. Imagine uma sociedade sem polícia. Tentem imaginar. Uma sociedade sem um sistema judicial para resolver as pendências, os litígios. Seria o caos. Imagine uma sociedade sem uma polícia para fazer valer as decisões da justiça. O juiz determina lá, seja preso, e não tem quem leve o camarada à prisão. Seria o caos, porque a lei não seria cumprida. Agora, tentem imaginar uma sociedade que não exista sacerdócio, em que a espiritualidade fique a cargo de cada um individualmente. Cada um faz o que bem parecer aos teus olhos. Isso já aconteceu na história do nosso povo. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. É o caos também. É o caos. E o Rosh, o Rav, os líderes, eles são líderes só em horário expediente, não é? Só de segunda a sexta, das 8 às 13, é assim? De forma alguma. Claro que não. O policial, ele é policial só de segunda a sexta, das 8 às 13? Ou Também ele é não. policial 24 horas por dia, 7 dias por semana? O sacerdócio no Beit HaMikdash, ele cumpria horário de expediente? Não. Você trouxe a sua oferta depois do horário de expediente, eu não posso receber. Tem que voltar amanhã. É assim? Não era assim. Não. O sacerdote, ele estava lá 24 horas durante os 15 dias do seu turno, mas ele continuava sacerdote mesmo quando não estava no seu turno. Ele também precisava comer. E houve um tempo quando o sacerdócio foi desprezado. Quando o povo deixou de levar ao Mishkan as suas contribuições. E os sacerdotes tiveram que colocar a mão no batente, no trabalho, procurar um trabalho secular para sobreviver. Para sobreviver. Então, percebam, nós temos que considerar o trabalho do sacerdote tão importante, tão essencial, quanto o trabalho do camarada da eletricidade, da companhia de água e da internet. Tentem ficar um dia sem energia. Faça um teste aí. Faça um teste. Então, nós não devemos também ficar um dia sem o ofício sacerdotal. Não devemos ficar, nem um dia. Porque nós já ficamos um dia. E olha o que aconteceu aqui na sequência do texto. E perante o Senhor teu Deus dirás: Arameu, prestes a perecer, era meu pai. Desceu ao Egito com pouca gente para ali morar e veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. Tá? E a nossa opressão. Eu lembro que no Egito, o trabalho com que os egípcios fizeram os israelitas trabalharem era avodá cachá. Avodá cachá é trabalho duro. Avodá, trabalho, cachá, duro. Dura servidão. Esse era o trabalho com que o israelita servia aos egípcios. Tá? O Eterno não nos faz servir assim. O nosso trabalho para o Eterno não é assim. Ele é mais suave, é um trabalho mais light. Mas o mesmo nós podemos dizer do nosso Rav, do nosso líder. Graças a Deus, amados. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu tenho isenção para falar. Eu não sou Rosh, não sou líder, nunca pretendi ser. O Eterno sabe
da sinceridade das minhas palavras e do meu coração. Porque o fardo, o peso da responsabilidade que cai, que pesa sobre o ombro de um líder, é algo inimaginável. Quer um exemplo também? O sacerdote ele tinha que zelar pela sua pureza continuamente. Ele não podia descuidar da sua pureza, da sua santidade. E muitas vezes nós, membros, nós descuidamos. Nós queremos deixar essa responsabilidade ao cargo do nosso líder. Mas vocês sabem o que aconteceria? O que aconteceria se, durante o transporte desse Bikur para Jerusalém, o camarada estivesse num teto, debaixo de um teto com o bicurim dele, os bicurim, e tivesse um morto lá dentro, o que aconteceria? Vocês sabem dizer? Ele teria que voltar para casa, porque os bicurim dele se tornaram impuros. Foi contaminado. Então, essa procissão, ela se fazia, e esse acampamento se dava a céu aberto. Eles repousavam a céu aberto até chegar em Jerusalém, para que os bicurim, para que os frutos não se tornassem impuros, de forma que eles não pudessem ser oferecidos a Deus e que deles os sacerdotes pudessem desfrutar. Olha só que interessante, desfrutar, não pudesse comer deles. Então o sacerdote ele tem uma responsabilidade, um peso e merece uma recompensa justa pelo seu trabalho que realiza. Se alguém ligar para um Uroxa aí, 10 horas da noite, o Uroxa fala, não, liga amanhã que acabou o meu expediente, vai dizer? Não vai dizer, ele vai atender a pessoa. Se precisar sair de casa, ele vai sair de casa, vai atender a pessoa na casa dela, a domicílio. Então, na minha visão, hoje, Bicurim nos ensina hoje isso aqui. O sacerdócio é um serviço essencial e deve ter a dignidade do cargo reconhecida. Eu separei aqui um verso, não sei se eu vou achar agora. Está no Torati, tá? Na Parashá Kitavô, na primeira aliada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enquanto você procura, peço permissão para fazer uma pergunta. Hoje, como seria aplicado o bicurim? Se alguém quiser entregar bicurim, uma oferta especial, né, para o seu líder, chamada de seu sacerdote, do seu príncipe, ele pode fazer isso? Deve, mas não só não seria bicurim. Aí é que está a questão. Qual que é o conceito aqui? É de você honrar os primeiros frutos. Não é só, aqui não se aplica só a frutos porque esse preceito aqui é exclusivo para a terra de Israel. Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus fizer habitar lá o nome dele, tá? Bicurim é isso aqui, estava restrito a esse tempo e a esse lugar. Mas isso não quer dizer, e os posquim, os sábios posteriores, estenderam isso também, esse entendimento, que isso pode ser, onde eu estou trazendo agora, para o nosso líder. Você tem que reconhecer a importância do trabalho do seu líder. Essa é a questão. O seu líder, ele presta um serviço essencial. Ele presta um serviço essencial. E deve ser reconhecido como tal. A importância do serviço dele é muito grande. É muito grande. Inclusive, eu teria muito texto para ler, mas numa live dessa não cabe, mas é muito estudo. Tem esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui. Tá? Não dá para ver bem porque você está com fundo, né? Com fundo. Esse fundo atrapalha. Eu vou dizer, As Leis de Tzedakah e Maaser, é o nome do livro, tá? É um guia abrangente do Rabino Shimon Taub. Esse livro aqui, da editora Maianote,
ele traz uma infinidade de leis de Alahá sobre os dízimos. Primeiro dízimo, segundo dízimo, dízimo do pobre, a importância a precedência do Rav, como ajudar o Rav, o que o Rav merece, o que o Rav, entendeu? Tem direito, e por aí vai. Tem um outro livro também, o Rav até comentou na live de Shabbat agora passado, sobre se ele precisava, questionando se precisava resgatar o filho, né? Essa resposta está no Shulchan Aruch. Essa resposta está no Shulchan Aruch, e eu acho particularmente interessante porque o primogênito é o Bikur do Rav, né? E olha o que diz aqui, ó, acerca disso. Ó, tá lá no capítulo 144, a honra do mestre, do ancião, do erudito, da Torá e do Cohen. A honra do mestre, do ancião, do erudito da Torá e do Cohen. Tá? Lá diz assim, capítulo 144, artigo 1. Obrigação de honrar o mestre. A pessoa tem obrigação de honrar e respeitar o seu mestre mais do que seu próprio pai, já que o pai o traz a esse mundo, enquanto o mestre o encaminha ao mundo vindouro. Né? Seguindo aqui o texto, mais alguns versos aqui, o artigo 5º, por exemplo. Artigo 6º. Olha só que interessante, meus prezados, que casa com o que nós estamos tratando aqui na Aliá. Isenção das taxas para um eminente estudioso da Torá. Isenção das taxas para um eminente estudioso da Torá. De acordo com a lei judaica, o judeu que é reconhecidamente um erudito da Torá em sua geração, ou seja, que sabe lidar com o modo de raciocínio da Torá e está familiarizado com a maior parte das citações do Talmud e dos legisladores, e sua ocupação principal é com o estudo da Torá, mesmo que ele se ocupe parcialmente com uma profissão ou negócio como fonte de seu sustento e dos membros de sua casa, mas sem o objetivo de enriquecer com esse trabalho, e sempre que está desocupado, ele se ocupa com o estudo da Torá, ele está dispensado de pagar qualquer tipo de imposto e taxa, mesmo que ele seja rico. Até as taxas estabelecidas sobre um indivíduo, os cidadãos da cidade têm de pagar por ele. Tudo isso é estabelecido conforme a análise dos líderes comunitários. Isso aqui faz coro com o que o Raver Aminon leu lá em Coríntios. Ou seja, o Rav não deveria pagar IPTU, o Rav não deveria pagar o seguro do carro, o Rav não deveria pagar o plano de saúde, o Rav não deveria pagar... O que mais? Me ajudem aí. O que mais que o Rav deveria pagar? O necessário para ele viver materialmente, já que ele fornece para nós o sustento espiritual. Isso é Shulchan Aruch. Isso aqui é a lei, é a Torá na prática. Isso é a Torá na prática. Porque aquele que vive do altar, que trabalha no altar, é justo comer do altar. E me permita, eu digo para você que... Por isso que eu disse, essa não era uma live para os roxinhos estarem ouvindo, era uma live para a comunidade. Eu digo para você, meu querido, e para os demais amigos da sala, líderes e mestres, que não é nem Shulchan Aruch, na verdade é a Torá. E quando Deus diz que separou uma tribo, né, a tribo para essa tribo ser dele, né, dele, e que a herança dessa tribo é ele próprio, então é isso aí que você está dizendo, né? Graças a Deus por isso. A nação de Israel, as 11 tribos, teria sim que pagar
tudo que essa tribo levita iria precisar. Comer, beber, enfim, tudo. Obrigado. Exatamente. Bom, eu teria muito mais coisa para dizer aqui, mas não vai dar tempo, quero só encerrar aqui. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto, sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Tá? Azot, Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Tá? Essa terra, Azot, esta. Tá compartilhando a tela? Tá, né? Está. Sim. Está. Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Terra que Zavat, que flui, tá? Aquela emanação contínua, excessiva, leite e mel. Eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás, mais uma vez confirmando aqui, ó. Então as porás perante o Senhor teu Deus. Não é para o sacerdote que eu estou fazendo isso, é para Deus. Quando nós fazemos para Deus, o propósito é outro. Porque eu poderia pensar, aí eu vou ficar, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas dizendo isso, e nem é israelita, né? Eu vou ficar enchendo o bolso de pastor, eu vou ficar enriquecendo pastor? Eu não. Sabe por que ele pensa isso, meu amado? Eles pensam isso porque ele considera que aquele dinheiro é dele. Ele não considera que aquilo ali foi Deus que colocou na mão dele. Ele considera que é dele. Por isso ele vai dizer, eu vou dar meu dinheiro para enriquecer pastor. Ele não está errado. Quando ele pensa assim, ele está dizendo que aquilo não foi Deus que deu para ele. Ele está errado sim, porque ele está sendo ingrato. Ele não está praticando a Karata Tov. Ele está sendo ingrato, né? Mas quando eu reconheço que o que está na minha mão foi me dado em consignação por Deus, é só uso fruto, eu não vou ter dificuldade de tirar as primícias. E outra coisa, mais uma coisa que eu lembrei aqui. O bicur é o primeiro fruto. Vamos supor, um pé de manga, tá? Pé de manga. O primeiro fruto é bicur. A primeira manga que nasceu é bicur. As demais, não. Só que não quer dizer porque o primeiro fruto é bicur, eu vou levar para o Rosh Yoel. Cadê o Rosh Yoel? Tá na sala, será? Vou levar para o Rosh Yoel só uma manga. Meu pé lá carregou de manga. Eu amarrei a fitinha no primeiro que nasceu, ó, Rosh. Nossa, esse ano perdeu manga lá, mas estou trazendo para o senhor a primeira, viu? Entendeu? Perdeu manga, o chão ficou forrado de manga, mas estou trazendo para o senhor a primeira. Eu cumpri a mitzvah de bicur. Na verdade seria, não sei se eu estou enganado, seria daquela mangueira, né? Daquela árvore, seria a primeira, como chama? A primeira carga. Carga que chama? Seria carga, no caso? A primeira produção, né? Produção, né? Isso, seria isso. Primogênito, Isso. Mas eu digo, para esse tipo de coisa, a lei não deve nos limitar, porque para esse tipo de coisa, o que deve prevalecer é a nossa gratidão, nosso ato de generosidade, percebe? Porque se está perdendo a manga, por que eu vou levar só uma para o meu Rav? Por que eu vou levar só uma? Está perdendo, então é esse o conceito. E vamos dizer aqui o verso seguinte, perante o Eterno, tá? E para finalizar o verso 11, já extrapolando demais o tempo. E te alegrarás, por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti. Quem é que deu o bem? Quem foi que deu? O Eterno. O Eterno te deu a ti e a tua casa. Aí o que você vai fazer? Você vai chamar para compartilhar desse bem o levita e o ger. Você vai compartilhar essa felicidade com a Levi e ver a ger. Porque ele está bequerberra, porque ele está no meio de ti. Então, você não pode ser feliz sozinho. Quando você recebe uma dádiva de Deus e você se torna egoísta e vai ser feliz sozinho, isso não é agradável a Deus. Isso não é agradável a Deus. E eu quero finalizar com um verso aqui de... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para eu achar o texto aqui. De Hebreus, capítulo 13.
eu compartilhar a tela aqui para ler junto com os amados. Olha o que nos diz Hebreus capítulo 13, verso 7, tá? Verso 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, quem disse? Quem foi que disse? Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se o mandamento aqui diz para lembrar, é porque muitos esquecem, porque muitos têm se esquecido. Então, na minha felicidade, tem que estar o levita e tem que estar o estrangeiro. O que a Torá te diz sobre isso? Para encerrar, meus amados. Eu me permito, antes de você encerrar com chave de ouro, que sempre você faz isso, mas eu quero colocar o verso 8 aí, meu querido. Leia aí para a gente o verso 8. Yeshua, HaMashiach, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Justamente, lembrando do verso 7. Isso. Entendeu? Maravilha. A garantia que nós temos é do eterno, né? Isso. A garantia que nós temos é, não te deixarei, nem te desampararei. Porque tem aqueles que pensam que quando estão doando ou devolvendo as suas contribuições, serão empobrecidas por isso, quando estão cumprindo uma mitzvah. Então, a garantia de Deus é, vocês podem me testar. Nesse caso, eu permito que vocês façam um teste de mim. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, aqui para concluir, já peço desculpa pela demora. More, antes de você concluir com a chave final, como diz o Zaquim Uriel, está muito gostoso esse assunto, né? Eu queria participar também com um verso que estará em Neemias, capítulo 12, verso 44, que diz o seguinte: naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam o templo. Obrigado. Eu sei, são inúmeras as citações que nós poderíamos falar aqui, mas assim, como eu digo, a gente tem que tentar fazer filtrar um resumo de tudo, né? Porque é um assunto muito abrangente mesmo, assim como o assunto dos juros da paraxá passada, o assunto dos votos. Então, existem inúmeras alahot sobre essas três questões. Então, não seria viável aqui nesses poucos minutos que a gente passa aqui. Mas, para concluir, então, eu diria o seguinte aqui, ó. E te alegrarás. Alegrar-se é uma mitzvah, tá? Alegrar-se está aqui como mitzvah. Você tem que se alegrar por todo o bem que Hashem, o teu Deus, te tem dado. A ti, a tua casa, ao levita e ao estrangeiro que vive no teu meio. Aí o comentarista aqui disse o seguinte: devemos nos alegrar com a nossa felicidade e com a felicidade dos que nos cercam também. Isto implica em que nos esforcemos para proporcionar ao próximo, quem que é o nosso próximo? Aí você tem que pensar, com o próximo, o teu Rav, o teu líder é de você. Porque se o teu Rav e o teu líder não está tão próximo de você, não é com você que a Torá está falando. Então, olha o que diz o comentarista. Para proporcionar ao próximo os benefícios que nos são oferecidos. Não importa se ele não tem recursos materiais, como é o caso do levita, ou pensa diferente de nós, como é o caso do estrangeiro, do ger. Não. Eu só vou compartilhar minha alegria com quem concorda comigo.
Com quem não concorda, eu não vou compartilhar. Não, eu só vou compartilhar minha riqueza com quem também é rico. Não. A Torá diz que você deve compartilhar com o Levi, não com o Levi, né? Com o Rosh Levi, com o levita, né? E com o Ger, com o estrangeiro. O Eterno nos abençoe a todos. Abra nossa mente, o nosso coração para essa importante questão, porque certamente nós seremos recompensados por isso, tá bom? Shalom, meus amados.